Passamos agora ao quadro Perguntas e Respostas Bíblicas. A primeira pergunta de hoje é NQI Homem. O nosso ouvinte não quer se identificar, mas deixou aqui uma pergunta para o pastor. Pastor, é certo nos dias de hoje nós separarmos as primícias para o sacerdote, como feito no Velho Testamento, pastor? Em primeiro lugar, nós queremos dizer ao nosso consulente que a contribuição chamada primícias não faz parte do Novo Testamento. Apenas dízimos e ofertas. Logo, essa colocação, exatamente, sacerdote, que era a pessoa beneficiada, ou os sacerdotes que eram beneficiados com as primícias da produção e de tudo que estava no campo, não tem lugar para nós em consideração a situação de que hoje a forma de ganhar dinheiro não é mais em produtos agros e que se planta, se colhe e dali então se faz toda a manutenção do próprio agricultor. Então nós temos o dízimo e não temos entre os nossos obreiros essa expressão sacerdote. Agora, nós encontramos, por outro lado, em Mateus capítulo 6, versículo 33, quando Jesus fala da preocupação da vida, pessoas que vivem aflitas, procurando uma coisa e outra e esquecidos de Deus, ele diz assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, sempre quando colocamos a Deus em primeiro lugar na nossa vida, nós vamos ser abençoados por Deus. E, paralelamente, com respeito à contribuição, nós vamos notar no livro de Provérbios, no capítulo 3, versículo 9 e 10, uma declaração que diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos, e se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Então aqui está dizendo para nós contribuirmos, em primeiro lugar, para Deus, as coisas ligadas ao seu reino. E depois, então, cuidarmos da nossa própria situação. Então, assim fica aqui presente que Deus deve ocupar o primeiro lugar nas nossas vidas, aceitando a orientação de Jesus de Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus, e mesmo então nessa busca e na nossa contribuição que fizermos, colocar sempre Deus em primeiro lugar. A próxima pergunta é do ouvinte André. Uma situação muito interessante aqui apresentada pelo ouvinte André. Ele diz que tem um casal de amigos que são testemunhas de Jeová. E o André, então, está falando para o pastor que este casal de amigos é muito desprezado pela família, pelos familiares. E eles até disseram que tem um texto em Coríntios que o André não sabe informar, falando sobre esse desprezo dos familiares por aqueles que têm a fé cristã, por exemplo. Então ele pede para que o pastor fale a respeito. Nós queremos dizer ao nosso consulente que nós estranhamos muito essa informação segundo a qual um casal de pessoas ligadas a este grupo religioso
esteja sofrendo qualquer motivo de indiferença, de maltratamento da própria família. Por que eu digo isso? Porque, na verdade, o que ocorre é o contrário. Nós temos literatura publicada pela Sociedade Torre de Vigia que recomenda aos seus associados uma forma de tratamento impróprio, fora da situação de que deve caracterizar pessoas que se dizem servir a Deus. E para que não fique nas minhas palavras, nós queremos citar alguma literatura neste sentido. Por exemplo, a revista Sentinela, de 15 de novembro de 2011, publicada pelas Testemunhas de Jeová, tem como material inicial na página: Jeú defende a adoração pura. Lá mostra a história bíblica de Jeú, um rei que procedeu com muita tirania, um homem forte, defensor da adoração pura, e que, ao cumprir esse papel, ele era vigoroso, decidido, incansável, zeloso e corajoso. E continua: Jeú mostrou qualidades que faremos bem em imitar. Pastor, mas qual foi o proceder de Jeú para com as pessoas que não tinham o mesmo modo de adoração que o dele, pastor? Considerando que o artigo publicado na revista Sentinela de 15 de novembro de 2011 é de defender a adoração pura, repetindo, o título é Defender a Adoração Pura. Essa adoração pura, evidentemente, é direcionada para a defesa da Sociedade Torre de Vigia, ou seja, aplica um texto dessa associação religiosa. Notem também a necessidade de fazerem uma defesa sangrenta, entre aspas, literalmente da sua ideologia, onde salientam o zelo de Jeú por sua carnificina. Então aqui está sendo dito que este zelo deste homem, chamado Jeú, era tanto que se tornou um fanatismo a ponto de fazer uma defesa de Deus de modo sangrenta, isto é, provocar a morte de pessoas que não tinham a sua opinião, a sua forma de crer. É uma situação que denota uma impropriedade, porque não vamos matar ninguém porque não concorda com o que nós dizemos. Agora, pastor, para que tanta violência e ameaças, pastor? A revista mencionada informa nas páginas 4 e 5, escute bem, meu prezado ouvinte, com quem você vai lidar se unir neste grupo religioso. Hoje, nenhum servo de Jeová usa a força física contra os opositores da adoração pura. Minha vingança, diz Deus. Corretamente citam no livro de Hebreus 10 e 30. Agora veja o que mais se diz. Mas, para livrar a congregação das Testemunhas de Jeová de influências potencialmente corrompedoras, os anciãos cristãos, que é o título que se dá aos líderes dessa comunidade religiosa, talvez tenham de agir com coragem similar à de Jeú. Ora, imitar uma prática de perseguição religiosa a ponto de matar o oponente, o opositor. E segue então a colocação: e todos os membros da congregação devem estar decididos a evitar a companhia de pessoas desassociadas. Pessoas desassociadas
são aquelas que deixaram a sociedade. Pode ser mãe, pode ser pai, pode ser avó, pode ser qualquer grau de parentesco, por mais íntimo que seja. Aqui está dizendo, todos os membros da congregação devem estar decididos a evitar a companhia de pessoas desassociadas. Já está agindo contra os princípios bíblicos que estão no capítulo 7 de 1 Coríntios. Se alguma mulher tem marido descrente e ele concorda em habitar com ela, não o deixe. Agora, dentro da sociedade Torre de Vigia, adeus marido, ou adeus mulher, porque a parte que se liga à sociedade Torre de Vigia não quer saber da outra parte. É como se morresse. Então, é uma situação que se mostra muito diferente do que está sendo dito aqui nessa pergunta do nosso consulente. Ainda não terminamos. Diz assim, mas percebam que é incentivado um comportamento similar ao de Jeú. E qual foi o comportamento dele? Matar sem dó e piedade os seus inimigos. Seguir sem questionar as ordens recebidas e agir de forma a aniquilar sem piedade os opositores. Ou seja, todos os desassociados ou dissociados devem ser tratados, desculpe a colocação, quase criminosos que merecem a morte. É salientado que não se pode mais matar atualmente as pessoas que vão contra a vontade de Deus. Segundo ele, nova forma de agir. Mas isso não impede que possam matá-los socialmente. Então, se não se mata mais diretamente a pessoa, essa pessoa foi, como eu disse, ela está morta para aquela pessoa que se tornou testemunha de Jeová. Não existe mais qualquer que seja o nível de intimidade parentesco. Pastor, e o que significa essa expressão matá-lo socialmente, recomendada na revista A Sentinela? Esse tipo de abordagem das testemunhas não é de agora. O fanatismo religioso vem de longa data. Vejam o que elas afirmavam e continuam afirmando sobre ex-adeptos na revista Sentinela. Temos de odiar no sentido mais verdadeiro, que é encarar com extrema e ativa aversão, considerar como uma abominação, odioso, nojento, detestar. Seguramente quaisquer odiadores de Deus não merecem viver nesta bela terra. Sentinela de 1º de outubro de 1952, na página 599 em inglês. A próxima pergunta é NQI Mulher. A nossa irmã não quer se identificar, mas aqui ela informa que pertence à Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Santos. E ela diz que no ministério está acontecendo algo assim muito estranho, porque cada grupo, cada conjunto da igreja, adolescentes, ou jovens, ou irmãs, por exemplo, recebem alvos em dinheiro para ser alcançado, para ser cumprido por esse conjunto, por esse departamento. Ela diz aqui até como exemplo um alvo de R$5.000. Se não alcançarem este alvo, o pastor que é responsável, ele é substituído, ele é retirado do seu lugar, do seu posto. E ela diz ainda mais que esse valor de alvo é fora os dízimos e as ofertas. É um outro valor a ser alcançado. Então, ela pergunta ao pastor: o que o senhor acha disso, pastor? É correto esse proceder na igreja? Não é correto. Não é esta forma que a Bíblia ordena a nossa contribuição. Está muito claro o texto bíblico
em 2 Coríntios, capítulo 9, versículos 7 e 8. Diz o texto: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade. Olha aí, uma pessoa que contribui com o seu dízimo, contribui com suas ofertas e fica obrigado a cumprir uma meta de valor significativo, como R$ 5.000, é deplorável. Não tem apoio bíblico. Porque Deus ama o que dá com alegria. Como é que uma pessoa vai sentir alegria em contribuir se age dessa forma tão diferente do conceito bíblico? E diz mais o texto, versículo 8: e Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda a boa obra. Como está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Então aí está a maneira correta de nossa contribuição. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Então a oferta que damos habitualmente em cada reunião, juntamente com o dízimo, é a parte com que devemos contribuir. Fora isso, o problema não é nem do dirigente. Por exemplo, um dirigente trabalhando numa região pobre, como uma pessoa, por exemplo, trabalhando lá em São Vicente, cidade náutica, e aquelas regiões de pessoas mais pobres de São Vicente, elas não têm meios de chegar a um nível, a uma posição dessa. E como fica o dirigente? Ele é culpado? Não, absolutamente. Ele deve ficar na sua colocação, porque ele está lá não para isso, mas para abençoar os irmãos que residem, que fazem parte da congregação, que ali têm suas obrigações atinentes à palavra. Essa é a posição de um dirigente. Seguindo agora o nosso roteiro, a próxima pergunta chegou via e-mail para o pastor. Foi enviada pelo nosso ouvinte assíduo, também muito participativo, João Xavier. O João Xavier gostaria que o pastor comentasse a respeito do arrebatamento da igreja, na ocasião em que a terra vai passar por um grande estrondo. Os cristãos ainda vão estar aqui ou a igreja já teria sido arrebatada, pastor? Bom, indo à Bíblia Sagrada, para a resposta, dizemos que o arrebatamento da igreja é apontado em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, onde lemos: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então a palavra arrebatamento deriva da palavra raptus em latim, que significa arrebatado, tirado rapidamente, e às vezes com força. E o termo latino raptus equivale à palavra harpazo, em grego, traduzido por arrebatamento no texto que nós acabamos de ler, 1 Tessalonicenses 4,17. Esse evento descrito no texto lido e em 1 Coríntios 15, refere-se à ocasião em que a igreja do Senhor será arrebatada da terra para encontrar-se com ele nos ares. Então o arrebatamento abrange apenas os salvos em Cristo. Como a Bíblia sempre recomenda, vigilância
para nós estarmos aguardando esse acontecimento sem data fixada. E 3 objetivos devemos ter: ver, ouvir e vigiar. Vendo as coisas como correm, nós temos que ter uma volta mais à Bíblia Sagrada, porque vemos que os dias estão se cumprindo dentro da profecia do próprio Jesus Cristo. Mais uma pergunta do ouvinte João Xavier. Pastor, quais são os eventos que ocorrerão antes do arrebatamento da igreja? Por ordem, instantes antes do arrebatamento, ao descer Cristo do céu para buscar a sua igreja, ocorrerá a ressurreição dos que morreram em Cristo, segundo lemos em 1 Tessalonicenses 4,16. Não se trata da mesma ressurreição apontada no livro do Apocalipse 20, versículo 4, a qual somente ocorrerá depois de Cristo voltar à terra, julgar os ímpios e prender Satanás, conforme lemos em Apocalipse 19, versículo 11 até o capítulo 20, versículo 23. Convém que você leia, meu ouvinte, essa indicação bíblica. E a ressurreição do Apocalipse 20, versículo 4, tem a ver com os mártires da tribulação e possivelmente com os santos do Antigo Testamento. Segundo lugar, ao mesmo tempo que ocorre a ressurreição dos mortos em Cristo, os crentes vivos serão transformados. Seus corpos se revestirão de imortalidade, de incorruptibilidade. E eu me permito a ler esta parte porque é muito controvertida, mas está aqui o apóstolo Paulo apontando com muita clareza esse acontecimento. Ele diz aqui, estou lendo em 1 Coríntios 15, 51. Eis aqui vos digo um mistério. Mistério é um segredo que está oculto do nosso conhecimento. Mas quando o mistério é contado, deixa de ser um mistério. Então Paulo está escrevendo para pôr os crentes a par destes acontecimentos. Nem todos dormiremos quando Jesus vier arrebatar a igreja. Está um grupo de pessoas vivas que serão então arrebatadas. Mas todos seremos transformados, significando que tanto os vivos como os mortos que vão participar do arrebatamento, esses mortos são aqueles que já estão no céu e virão com Cristo quando ele vier buscar a igreja para arrebatamento e terão então seus corpos ali tomados por eles e juntamente com os vivos transformados subirão ao encontro de Cristo nos ares, como já foi lido em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Agora, há necessidade de tal acontecimento, porque no versículo 51 diz assim, eis que vos digo um mistério, na verdade nem todos, aliás, é o versículo 50. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, e nem a incorrupção, nem a corrupção herdar a incorrupção. Então precisa que haja essa transformação do corpo antigo para um corpo novo, ressuscitado, na semelhança da ressurreição de Cristo, para que sejamos então levados dentro do arrebatamento. 53, o versículo. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, que isto que é mortal se revista da imortalidade. Daí a razão do arrebatamento, quando os mortos vão ressuscitar, cujos espíritos descem com Cristo, para se juntar aos respectivos corpos. E os que estamos vivos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos. Então aqui está a parte final. Quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, que isto que é mortal se revestir da imortalidade,
então cumprir-se a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. E o último versículo desse capítulo é um incentivo para você, meu prezado irmão ouvinte, para mim, para nós, quando então está escrito: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Firmeza e trabalho na obra do Senhor, porque aquele que prometeu não falha. Céus e terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Pastor, agora rapidamente, ainda sobre o tema arrebatamento, na sequência aqui do nosso roteiro, quem está na igreja, pastor, mas não abandona o pecado e o mal, sendo assim infiel a Cristo, será deixado aqui, pastor, no arrebatamento da igreja? Sem dúvida. A nossa resposta, à luz da Bíblia, é sim. E a base bíblica da nossa afirmação está em Mateus capítulo 25, versículos 1 a 6. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram ou dormiram todas e pegaram no sono mesmo. Então, todas aquelas virgens levantaram-se, prepararam as suas lâmpadas, e as loucas disseram às prudentes: dai-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. Bodas são festas de casamento. É uma expressão simbólica usada no capítulo 19 do livro do Apocalipse, quando a igreja será arrebatada para passar esse período áureo ao lado do Senhor Jesus. Os tais ficarão neste mundo, isso aqui as 5 virgens representando as pessoas que não se preparam, virgens imprudentes, e diz o texto: fechou-se a porta. Os tais ficarão neste mundo e farão parte da igreja apóstata, sujeitos à ira de Deus. Depois do arrebatamento virá o dia do Senhor, um tempo de sofrimento e ira sobre os ímpios, como nós lemos na Bíblia Sagrada. Seguir-se-á então a segunda fase da vinda de Cristo, quando então ele virá para julgar os ímpios e reinar sobre a terra, reinado dele que vai durar 1000 anos.